Oi, oi, na comunhão dos santos. Vamos lá? Tá me vendo? Acenei para você. Acho que... Vamos lá? Tá me vendo? Aceitei. Beleza. Entrar ao vivo. Ó, tá dizendo, na comunhão dos santos não pode participar. Quando alguém entra, todos podem ver. Beleza, eu tô tentando aqui, só que eu não tô conseguindo. Eu vi que você mandou o convite, eu tô tentando aceitar, né? Eu vi que você mandou o convite, ó, eu clico aqui, ver. Acho que agora Agora deu certo. Boa noite, tudo bem? tudo bom. Graças a Deus. Que Eu bom. fico feliz. Eu fico feliz do senhor ter aceito, né, caridosamente o convite da live. Eu acho que vai ser muito proveitoso, né, para quem ainda, perdão, para quem ainda não conhece, né, o tradicionalismo da Igreja Católica, né? Também a história, né, que tem por trás disso. Então, para antes de iniciar, né, o nosso bate-papo, né, essa aula, né, que o senhor vai trazer para nós, né, esse bate-papo, queria pedir as luzes, né, do Divino Espírito Santo para iluminar-nos, né, quem também vai acompanhar essa live, né, que possa vir sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho do senhor, né? Acredito que muitas pessoas já conhecem o senhor, né? Porque eu tenho divulgado o trabalho do senhor há algum tempo. Mas se o senhor quiser fazer uma apresentação, né? Quem é o professor Vinícius Mérida, né? Fica à vontade. Eu sou professor. Obrigado pelo convite, obrigado pela, enfim, obrigado por essa conversa. Eu sou professor, né? Há 17 anos. Eu sou de Itaperuna. Eu pesquiso o fenômeno do tradicionalismo católico. Eu estou concluindo agora o doutorado, né? Em ciências da religião. Ciências da religião é uma disciplina que surgiu no século XIX, na verdade, né? Pesquisa as religiões como um fenômeno histórico, né? Está me dando um pouquinho de retorno, talvez isso acabe me confundindo um pouquinho. Mas acho que quando eu estiver falando, acho que se você desligar o seu microfone, fica melhor. Deixa eu desligar. Deixa eu fazer um teste agora. Ah, legal. Agora sim, beleza. Bom, eu sou professor há 17 anos, eu sou professor de História. Eu pesquiso o fenômeno do tradicionalismo católico. Eu sou graduado em História, eu tenho mestrado em Ciência e Religião, estou concluindo o doutorado. E aí, pela PUC Minas e pela Universidade Laval. O mestrado, doutorado em Ciência e Religião não é um mestrado, um doutorado na perspectiva valorativa, né?
Por exemplo, eu pesquiso o bispo de Campos, Antônio de Castro Maier, há 18 anos, né? E algumas pessoas acham que se trata de uma catequese, né? De difundir a doutrina católica, de ensinar a doutrina católica, de ensinar a catequese, salvação das almas, enfim. Ciência da religião não tem esse viés, né? Ciência da religião, ela procura, na verdade, ela surgiu no século XIX, com uma perspectiva histórica, mas ela aborda diversas ciências, né, no atual momento, história, filosofia, psicologia, etc. Diversas ciências. E eu, como eu sou de Itaperuna, eu pesquiso o fenômeno do tradicionalismo católico há 18 anos. Comecei com a minha graduação em 2006, meu mestrado de 2014 até 2016, e agora eu comecei o doutorado em 2018, por conta da pandemia, por ser uma titulação dupla, tive alguns atrasos, mas, enfim, consegui concluir, lancei uma vaquinha, tenho um curso de História do Tradicionalismo Católico, porque eu viso dar essa formação às pessoas, tanto as pessoas que são católicas, como as pessoas que não são católicas, as pessoas que buscam um aprimoramento, né? Por exemplo, se a pessoa se interessa pela história do Concílio Vaticano II, pela linha do conservadorismo, pela história local de Campos dos Goytacazes e as cidades da região, o tradicionalismo, assim, numa perspectiva antimoderna, né? Enquanto esse movimento que se opôs à reforma protestante, às ideias iluministas da Revolução Francesa, como também a própria Revolução Comunista, ou o processo de secularização, que tem sido uma característica da sociedade ocidental, e o tradicionalismo católico é um movimento de oposição ao ecumenismo, à reforma litúrgica de Paulo VI, ao diálogo interreligioso, enfim. Então eu pesquiso esse fenômeno, que é um fenômeno que marcou imensamente o catolicismo, mas a gente está chegando a uma mata virgem agora, então eu sou um historiador curioso, alguém que está tentando trazer luz a esse fenômeno do tradicionalismo católico. Então, o roteiro nosso aqui, né, de perguntas, qual a sua pesquisa, o senhor já mencionou, né? Também o objetivo da pesquisa do senhor, né? Quem foi Dom Antônio de Castro Maier, né? Para quem ainda não conhece, né? Para quem ainda deseja conhecer, ele é chamado o Leão de Campos, né? O Leão de Campos é um nome muito simpático, né? Que os simpatizantes deram ao bispo Dom Antônio de Castro Maier. Ele nasceu em São Paulo, em 1904. Eu gosto muito de períodos históricos. Ele nasceu em São Paulo, em 1904. Entrou para o seminário em 1916, com 12 anos. Estudou em São Paulo até 1924, onde ele fez o seminário menor, o ensino médio, a filosofia. Estudou em Roma, onde ele recebeu uma formação antimoderna, ou seja, antiecumênica, antiliberal, antirrevolucionária, que condenava o diálogo ecumênico, que condenava a secularização, que condenava o racionalismo. Ele estudou na Universidade Gregoriana de Roma, de 24 a 27, foi ordenado em 30 de outubro de 27, em Roma, foi padre em São Paulo do finalzinho de 27, por 20 anos, né? No finalzinho de 27 até 48, foi bispo de Campos entre 48 e 81, tornou-se bispo emérito em 1981 até de 81 até 91. Se opôs enquanto padre em São Paulo, né? Estabeleceu uma parceria com o Plínio Corrêa de Oliveira e com o padre Geraldo Sigô. Durante o Concílio Vaticano II, foi um dos fundadores do Teatros Internationalis Patri, Comitê Internacional dos Padres, que se opôs ao processo de reformas que havia na Igreja, né? Como a reforma litúrgica, o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso, a liberdade de consciência, valores que Dom
Antônio entendia que eram influenciados pelo modernismo, pelo liberalismo. O modernismo foi a tentativa de adaptar a doutrina católica ao pensamento moderno. Esse pensamento surgiu no século XIX e foi condenado pelos papas do século XIX. E foi nessa perspectiva antimodernista ou antimoderna que o bispo Castro Maier foi formado, né? Então, ele levou esses princípios durante o Concílio Vaticano, durante o seu sacerdócio, durante o Concílio Vaticano II, e em Campos ele acabou se isolando num processo, né, um processo longo de isolamento, porque ele entendia que ele deveria conservar o modelo de igreja pré-conciliar, que era o modelo de igreja integrista, ou seja, pautado na autoridade do Papa, na autoridade monárquica suprema do Papa, né, e que não deveria estabelecer diálogo com as outras confissões, com o comunismo, com as filosofias secularizadas no mundo moderno, porque ele entendia que era igualar a doutrina católica enquanto a verdadeira religião às doutrinas deste mundo. Enfim, ao longo da nossa live, naturalmente, nós vamos conversando, esclarecendo outras perguntas, mas assim, de bate-pronto, Antônio de Castro Maier foi o único, foi um bispo brasileiro que se opôs às reformas do Concílio Vaticano II, se alinhou com o bispo Marcel Lefebvre, e por conta disso ele acabou no processo de excomunhão, em 1988, acabou morrendo excomungado, enfim, né, porque ele era um tradicionalista, ou seja, ele recusou as reformas do Concílio Vaticano II. Foram dois, Marcel Lefebvre e Antônio de Castro Maier. Professor, a gente não fez isso na nossa questão que a gente tinha programado, né, de falar. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor gostaria de falar um pouco da obra inédita, né, de Antônio Castro Maier, que está aí, né, está no forno aí, né? Se o senhor queria falar um pouco, porque é uma obra inédita, né, que não tem ainda no Brasil. Não. Tem um trabalho, olha só, existem trabalhos. Tem a minha dissertação de mestrado, que eu ofereço no curso de História do Tradicionalismo Católico, na Hotmart. Quem tiver interesse, pesquise pela História do Tradicionalismo Católico na Hotmart. Esse trabalho foi concluído em 2016 e agora um trabalho mais profundo, onde eu abordo todas as fases do bispo de Dom Antônio de Castro Maier. Desde a sua formação em São Paulo, a sua formação familiar, formação em São Paulo, formação em Roma, trabalho na Arquidiocese de São Paulo, trabalho em Campos, entre 48 e 81, e, enfim, a criação da administração da União Sacerdotal São João Maria Vianney, que existiu aí por 20 anos, né? Começou a ser formado em 1982 e em 2002 tornou-se a administração apostólica, o pessoal São João Maria Vianney. Enfim, mas assim, existem trabalhos. Tem um trabalho da professora Zélia Seiblitz, que fala sobre problema de Campos. Tem um trabalho do meu orientador, Rodrigo Caldeira, que fala sobre a atuação do bispo de Campos durante o concílio. O meu trabalho, o Rodrigo se predispôs a falar sobre Dom Antônio e Dom Geraldo Sigol durante o Concílio Vaticano II. O meu trabalho é a atuação do bispo de Campos antes, durante e depois do Concílio Vaticano II. Ele é chamado de Leão de Campos, porque a Diocese de Campos parece a cabeça de um leão, norte-noroeste fluminense, nas cidades norte-noroeste fluminense. Por isso ele é chamado de Leão de Campos, porque ele foi um bispo muito intransigente. Afável no trato, mas intransigente nos seus princípios. Essa definição não é minha. É a definição do clero do bispo Castro Maier. Intransigente por quê? Porque ele recusou os princípios da modernidade. O que são os princípios da modernidade? O liberalismo, que visa emancipar o indivíduo da igreja, do Estado, e ao invés de se pautar pela fé, ou estar subjugado, ou submisso, ou orientado pela igreja, ele deveria se orientar pelos seus princípios
pelos seus princípios da razão, pelos princípios da razão. Isso é a modernidade. A modernidade é um fenômeno histórico que surgiu 500 anos atrás. Começou no Ocidente, e ela tem relação com a Renascença, com a Reforma Protestante, com o liberalismo, com a secularização, com o racionalismo, com toda a secularização do século XX, e que a Igreja Católica condenou solenemente até a década de 1960, até o finalzinho da década de 1950, início da década de 60. Na década de 60, a Igreja Católica pretendeu, então, aderir a esses valores modernos. Quando eu falo que ela pretendeu aderir aos valores modernos, tem muita gente que fala assim, tá vendo, essa igreja sempre soube que ela está errada. Meu trabalho não trata dessa dimensão valorativa, né, de canonizar, de santificar, de condenar ninguém. Mas trata-se de um trabalho inédito, porque não há outro. Assim, há trabalhos que foram muito importantes para mim, foram muito importantes para o meu trabalho, mas o meu trabalho eu desbravei muita fonte primária, ou seja, muita informação que não consta em nenhum outro livro, em nenhum outro trabalho. E o Norte e Noroeste Fluminense, nas décadas de 70, 80, 90, o tradicionalismo católico, ou seja, essa recusa às reformas do Concílio Vaticano II, se detiveram somente as cidades do Norte e Noroeste Fluminense. Hoje você tem aí pelo menos umas 300 comunidades no Brasil que celebram a Rita Tridentino. E muitas pessoas, historiadores, cientistas sociais, cientistas da religião, que querem saber quem foi o bispo Castro Maia. Então, meu trabalho se debruça sobre isso, em desvendar o Leão de Campos. Por que Leão de Campos? Foi um bispo intransigente, conservador, antimoderno, que foi bispo de uma diocese cujo mapa parece a cabeça de um leão, por isso o nome Leão de Campos. E não há nada parecido. Esse trabalho ele toca a história da igreja, ele toca a história do Ocidente, ele toca a história local, Norte e Noroeste Fluminense, e há um crescente número de jovens que querem conhecer mais essa linha tradicionalista do catolicismo romano, mais do que conhecer, praticar. Já vista as conversas que eu tenho com você e com outros jovens aí, né? Então, enfim, eu coloco você nessa conta dos jovens aí que estão praticando numa perspectiva mais conservadora o catolicismo, mas não só para aqueles que são religiosos. Meu trabalho é um trabalho histórico, né? Então não há nada parecido. Então, por isso que entendo que será um trabalho relevante, porque eu estou desvendando um personagem que muitas pessoas conhecem, mas de maneira profunda ainda não. É necessário conhecer melhor. Muito bem, professor. Eu já vou eliminar duas questões, né? O senhor já falou da formação, né? E onde ele foi padre e bispo. Eu queria perguntar para o senhor, qual a ligação de Dom Geraldo Sigot, acho que é assim que pronuncia, né? Doutor Plínio de Oliveira, Correia de Oliveira, e Dom Marcelo Lefebvre. Qual que é essa ligação? Olha só, Dom Geraldo conheceu Dom Geraldo, Doutor Plínio, Dom Antônio se conheceram em 1936. Doutor Plínio, Dom Antônio, Doutor Plínio e Dom Geraldo, com certeza. Nunca li nada sobre o ano que Dom Antônio conheceu o Doutor Plínio, mas eles começaram a estreitar relações a partir de 1936. Dom Antônio foi muito próximo de Doutor Plínio entre 36 e 82, de Dom Geraldo de 36 a 39 e de Dom Lefebvre de 62 até 91. Dom Antônio trabalhou com Dom Geraldo, o padre Geraldo Sigot, no finalzinho da década de 30, e ele, Doutor Plínio e Dom Antônio, conspiram uma tríade conservadora na Arquidiocese de São Paulo. E por conta disso eles caíram no ostracismo. Levaram um gancho aí do arcebispo de Vitória, do arcebispo de São Paulo, por conta das relações, também por conta das relações dele com o Dr. Plínio. Essa informação eu tirei de artigo científico e das memórias do Dr. Plínio Correia de Oliveira. Dom Geraldo foi padre na Arquidiocese de São Paulo, foi um bispo notadamente conservador, que atuou na história do Brasil, dando grande apoio à ditadura militar,
Só que ele acabou se afastando de Dom Antônio em 69, porque ele aderiu à nova liturgia, ao Novus Ordo, o rito de Paulo VI. Mas Dom Geraldo empreendeu. Uma pessoa que, Érica Linsmeyer, ele escreveu o Catecismo Anticomunista. Dom Geraldo ele aderiu à nova liturgia, mas ele era um anticomunista, assim como o Dr. Plínio também era. Então, a ligação de Dom Antônio com Dom Geraldo foi durante os seus anos de sacerdócio em São Paulo, de 36 a 47, durante os anos de episcopado, principalmente durante o Concílio Vaticano II, em que eles fundaram o Tietus Internationalis Patrum. O Dom Geraldo foi um nome importantíssimo do Tietus. O Dr. Plínio, a relação de Dom Antônio com o Dr. Plínio, foi uma relação religiosa, mas uma relação também na militância anticomunista, pela devoção mariana, de apoio à ditadura militar. E a ligação de Dom Antônio com Dom Lefebvre foi de 62, os registros históricos apontam, até 91. De 62 até 88. Depois não achei mais nada. Mas, assim, eles comungavam da mesma fé, a recusa ao Concílio Vaticano II. Dom Antônio participou, alegando uma questão de consciência, tanto para se afastar do Dr. Plínio, como também para prestar apoio a Dom Lefebvre na sagração de 1988, por recusa ao Concílio Vaticano II. Muito interessante. E a próxima pergunta, como o Campos recebeu, né, lá o Concílio Vaticano II? Como que foi a reação? Mal, tardia e conflituosamente. Tardia e conflituosamente. Em 1965, acabou o Concílio Vaticano II. A partir de 66 começa o processo de recepção. De 66 até 68, então, fica aquela coisa meio que suspensa, né? Só que a partir de 68, no finalzinho de 68, já em 65, a CNBB começa a elaborar um plano para implementar as reformas do Concílio Vaticano II, o Conselho de Pastoral Conjunto. Campos não adere a esse modelo, porque ele entende que é um modelo revolucionário que visa igualar o clero e o laicato. E Dom Antônio é um homem que defende de maneira muito intransigente as diferenças entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. Então, Dom Antônio começa a se isolar da CNBB a partir de 68 e se aproximar do bispo Lefebvre e contar cada vez mais com o trabalho da TFP na luta anticomunista. Nesse momento, começa a surgir a teologia da libertação, que é uma interpretação marxista do Evangelho. É uma leitura mais à esquerda, numa perspectiva mais social. As comunidades eclesiais de base, elas aderem o concílio numa perspectiva mais socialista. Ou seja, entendem que o Evangelho precisa ser problematizado numa ótica social. Como alguns acentuam isso, há um exagero, daí o nome do socialismo. Então, essa leitura marxista do Evangelho que o bispo Castro Maier recusou. Quando começa em 68 a Conferência de Medellín, o bispo Castro Maier, então, ele vai se aproximando cada vez mais de Dom Lefebvre e se afastando da CNBB. Ele vai nesse processo de 68 até 81, quando ele se torna emérito. E ele começa a combater e a denunciar e combater aquilo que ele entende como sendo uma infiltração comunista e modernista da igreja. Ou seja, adaptar a igreja aos tempos modernos. Ele recusa, então, essa ligação com a CNBB, estreita laços com a ala conservadora da igreja, mas essa ala conservadora da igreja é muito pequena. No Brasil, os mais intransigentes, os mais radicais, os mais intrépidos, empedernidos, é o bispo Castro Maier e o bispo Geraldo de Proença Sigur. Há outros nomes também, mas cada um vai fazendo a sua adaptação da maneira que pode. O bispo Castro Maier não. Ele conserva em Campos, que se isola do episcopado fluminense, do episcopado mineiro, do episcopado capixaba. Ele vai se isolando e a diocese de Campos vai ficando cada vez mais fechada. Havia 50 padres em Campos no final e 25
deram abertura ao processo de recepção ao Concílio Vaticano II e 25 não, ou seja, a diocese ficou fechada. Então o concílio em Campos só começou a ser recepcionado mesmo pelo episcopado em 1981, finalzinho de 81, já no início de 82, quando chegou o bispo Carlos Roberto Navarro, ou seja, 66 até 81, quase 15 anos depois, né? Quando o novo rito já estava sendo celebrado no mundo inteiro desde 1970, em Campos, na Catedral de Campos, só começou a ser celebrado no final de 81, 11 anos depois. E quando, mesmo assim, numa diocese dividida, com metade do clero que aderiu, a outra metade do clero que não, esses padres foram removidos. Então, a diocese de Campos é um fenômeno único no mundo, né? Sim, única. A única diocese no mundo que recusou o Concílio Vaticano II por conta da formação do bispo. Esse bispo que recebeu a mesma formação do que a maioria dos seus pares no episcopado, principalmente aqueles que tinham estudado na Europa. Mas, por um traço de personalidade, por um alinhamento ideológico às linhas mais conservadoras da igreja, acabou aderindo, melhor, recusando o Concílio Vaticano II, enquanto a igreja toda já estava no processo de recepção, cada um à sua maneira. Além do isolamento, como o senhor falou anteriormente, teve outra linha, né, que a outra saída, né, que a linha tradicionalista de Campos teve para poder, né, se distanciar aí do concílio, ou não? Outro modo? Além do isolamento a princípio, o senhor falou da CNBB, né? Não, a diocese foi se fechando. A diocese foi se fechando. O bispo Cássio Maia perdendo contato, começando a ter problema com o anúncio apostólico. Ele exonerou alguns padres do Sagrado Coração de Jesus, os holandeses do Sagrado Coração de Jesus, os padres que tinham uma ideia mais moderna, mais voltada para as questões sociais, ou até mesmo aberta à renovação carismática. Em Campos, a renovação carismática chegou muitos anos depois. Então, foi esse processo. O Antônio teve problema com Dom Eugênio Salles, o Antônio teve problema com o anúncio apostólico, o Antônio mandou uma carta para Paulo VI, dizendo os motivos pelos quais ele conservava o modelo de igreja pré-conciliar. Ele mandou uma carta em 69 para Paulo VI, pedindo para conservar a missa tridentina, porque ele entendia que o Novus Ordo, a nova liturgia, não afervorava a fé. Então, como toda a igreja estava no processo de recepção, o único caminho que houve foi o isolamento mesmo, paulatino, que a diocese entrou. Você poderia comentar como que surgiu a administração apostólica, né? São João Maria Vianney? Um pouquinho a administração apostólica, ela começou a surgir quando o Dom Carlos Alberto Navarro chegou aqui em 81. Ele tomou posse em 15 de novembro de 81. A partir daquele momento, ele começou a aderir à nova liturgia, enfim, e aí ele ia nas paróquias e os padres da linha tradicionalista não aceitavam a nova liturgia. Alguns padres recebiam e falavam, davam as boas-vindas e ia embora, deixavam o bispo celebrando sozinho, enfim. A partir desse momento, de janeiro de 82, Dom Carlos Alberto Navarro foi exonerando os padres. Ele demorou 5 anos para exonerar os padres. Foi num processo muito conflituoso, que ganhou muito espaço na mídia, que ganhou muito espaço, né, nos jornais de Campos, na rádio, nas emissoras de TV, como a Rede Globo, como o Jornal Globo, o Jornal Dia, Jornal Voz do Brasil, o Jornal do Brasil, enfim. Esse tempo, durante esse período, então, Dom Carlos foi exonerando os padres, de janeiro de 82 até julho de 87. Durante esse período, foi sendo formado paralelamente uma diocese paralela à outra. Foi sendo formada uma diocese ao lado da outra. Os padres sendo removidos, o bispo Dom Carlos Alberto Navarro exonerava, os padres eram exonerados, iam para a casa dos fiéis, para barracão, para garagem, para galpão, para terreno baldio, para capelas privadas. E
esses padres, depois que eles foram todos exonerados, eles criaram um estatuto, se uniram em torno do bispo emérito, eles criaram a União Sacerdotal São João Maria Vianney. Essa União Sacerdotal São João Maria Vianney viveu o ápice da sua crise em 1988, quando o bispo Castro Maia participou das sagrações de Ecônia, isso é um mandato apostólico, e aí o bispo Castro Maia esteve formalmente excomungado. Os padres não foram excomungados, tampouco os fiéis. Mas a situação canônica dessa união sacerdotal era uma situação irregular. Chegou um determinado momento, no ano 2000, no jubileu do ano 2000, nós já vamos celebrar ano que vem outro jubileu. O catolicismo romano vai celebrar ano que vem outro jubileu, hein? O tempo está passando. Eu me lembro desse jubileu do ano 2000. E aí, o Papa João Paulo II convidou o mundo tradicionalista para participar de uma das festividades. Eles foram, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e a União Sacerdotal São João Maria Vianney foram, padres, fiéis, enfim. E aí, o diálogo que já acontecia desde o final dos anos 80 para reconciliação, acordo, como as pessoas quiserem chamar, né? Alguns chamam de reconciliação, outros, agora surgiu acordo, né? Bispo traidor e por aí vai. Eu também não entro muito nesse mérito não, porque eu nunca li essa palavra acordo. Nunca li. Posso dizer, a União Sacerdotal tinha um discurso X. Eu tiro isso de onde? Fita gravada, carta, jornal, programa de rádio, vídeo, panfletos, faixas, filmes, vídeos. E a administração tem outro. Eles são traidores, enfim. Isso daí é a teologia que julgue. Posso dizer que a União Sacerdotal tinha um discurso, a administração tem outro discurso. Então, a administração apostólica, ela surgiu do reconhecimento da União Sacerdotal São João Maria Vianney, pela conservação da espiritualidade tridentina, pela conservação da missa no rito extraordinário, no rito tradicional, no rito antigo, no rito de São Pio V, no rito tridentino, como você quiser chamar. Então, só que a administração apostólica ela foi criada para atender aos padres e aos fiéis que preferem essa espiritualidade tridentina. Naturalmente, isso teve uma consequência. Que consequência foi essa? A consequência que houve uma ruptura entre a União Sacerdotal e a Fraternidade São Pio X. Antes, durante 20 anos, eles se frequentavam, participaram muito, prestavam sacramentos. Os padres, a Fraternidade sagrou Dom Licínio em julho de 91, quando Dom Antônio morreu. Muitos seminaristas de campus estudaram na Suíça, estudaram na Argentina, enfim. Os padres da Fraternidade estavam sempre nas cidades norte e noroeste fluminense, assim como os padres de campus também estavam sempre nas casas, nas paróquias, nos seminários da Fraternidade. E no finalzinho de 2001, eles simplesmente romperam relações porque a administração buscou a regularização junto à Santa Sé, a regularização canônica junto à Santa Sé. Tem que explicar muito bem as palavras. Porque se eu falo assim, buscou a regularização diante da Santa Sé, junto à Santa Sé, as pessoas simpáticas da Fraternidade falam, historiador, comunista, progressista, modernista e outros istas, como assim regularização? Irregular estava a Santa Sé. Então, assim, as palavras têm que ser muito bem ditas, têm que ser muito pensadas. Por exemplo, João Paulo II se referiu à sagração como um ato cismático, sagração de 88 e 91 como um ato cismático, 88, 91 também como um ato cismático. Eu botei isso na minha dissertação em alguns artigos. Nossa, cara, isso me custou tanto. Mas como assim cismático? Quem cismou era a igreja? Quem foi cismático é a igreja? Não entra, porque se eu for botar todos os pontos de vista, eu vou reescrever a Bíblia. Entende? Assim, uma dissertação, uma tese, ela é de bom tom que ela seja acessível. A minha dissertação tem 100... Se você comprar o curso de História do Tradicionalismo Católico, você vai pegar um livro lá de 100 e poucas páginas. A minha tese tem 434 páginas. Quando convertida para livro, vai dar mais 600.
mas é bom que seja acessível. Mas não dá para colocar todos os pontos de vista, todas as palavras, cisma, regular, irregular, etc. Ruptura, botar tudo notinha de rodapé para tudo, explicando tudo detalhadamente. Não dá para fazer isso, né? Então, assim, eu agrado muita gente, desagrado muita gente também, mas a administração surgiu dessa maneira. Como ela é uma derivação da antiga União Sacerdotal São João Maria Vianney. Professor, além daquilo que já foi mencionado, né, a administração apostólica tem alguma outra ligação com a Fraternidade São Pio X? Nenhuma. Nenhuma? Hoje, nenhuma. Não, sim. Durante 20 anos, ao longo dos anos 80 e 90, havia uma ligação muito estreita. Até o início dos anos 2000 havia uma ligação muito estreita. Mas depois não mais. Assim, água e óleo. Embora eles celebrem pelo mesmo mensal de 62, né? Mas não tem ligação nenhuma. Eu teria mais algumas perguntas, né, para perguntar para o senhor, mas o que foi programado é isso, né? Então, se Deus quiser, nas outras oportunidades, eu coloco, né? Perguntas paralelas, porque igual eu comentei com o senhor, eu conheci, né, grupos intitulados Resistência, né? Padres eu não sei se é ADP, alguma coisa assim, né? Então, perguntas depois da fraternidade, né, eu vi que foi surgindo, né, polos, assim, eu não sei, né, mas futuramente, né, eu acredito que seja um pouco mais... fazer algumas observações. É o seguinte, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, vamos lá, a gente teria, assim, para falar da TFP, que foi fundada pelo Dr. Plínio, que contou com a ajuda de Dom Antônio e Dom Geraldo Sigor, teve o patrocínio de Dom Antônio e Dom Geraldo Sigor durante muito tempo. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que foi fundada por Dom Lefebvre em 1971, né? 1970, melhor dizendo. 1970. IBP, perdão. Então existia assim, os padres de campos, que é a União Sacerdotal, começou a surgir a partir de 82, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a partir de 1970, e a TFP, 1960. Só que a TFP é uma entidade leiga, não é um seminário, não é uma ordem religiosa, é uma associação civil religiosa, mas não é uma ordem como sabe, assim, os salesianos, os beneditinos, franciscanos, não é isso. A espiritualidade da TFP é a perspectiva da contra-revolução, a devoção mariana e o anticomunismo. Isso daí é a base da TFP, essa perspectiva. Os padres de campos, a fraternidade, ou a fraternidade dos padres de campos, surgiram numa perspectiva de recusar as reformas do Concílio Vaticano II, porque entendia que o Concílio Vaticano II ele tinha influência modernista, maçônica, protestantizada, judaizante e por isso era herético ou heretizante. Dom Lefebvre havia 2.500 bispos, 250 bispos aproximadamente no mundo inteiro participavam desse princípio. Mas quem foi até as últimas consequências foi o Castro Maia e Dom Lefebvre. Havia um bispo vietnamita também, Nguyen Tuc, ou da linhagem Tuc, que morreu em 84. Aí é uma história meio confusa, que dizem que ele morreu arrependido e reconciliado com Roma, mas ele era sedevacantista, ou seja, da linha que acreditava que depois de Pio XII, que morreu em 58, todos os papas eram heréticos, portanto, deveriam ser desconsiderados. Mas, assim, quem foi as últimas consequências mesmo foi o Castro Maia e o Dom Lefebvre. Então, os padres de campos, eles surgiram para manter essa espiritualidade anticonciliar. Os padres de Dom Antônio, os padres de campos, eles eram anticonciliares. Tem um historiador, esqueci o nome dele agora, Giacomo Martina, ele escreveu chamado O Anticoncílio.
onde ele fala. Ele escreveu sobre o caso Lefebvre. Havia historiadores, Luc Perrin, o Giacomo Martina, o Emile Poulack também escreveu sobre isso. Eles explicam da recusa ideológica por conta do Concílio Vaticano II. Mas assim, quem foi as últimas consequências mesmo foi a fraternidade e os padres de Campos. Só que depois de 20 anos, os padres de Campos se alinharam, voltaram à comunhão com a igreja, porque eles entendiam que eles queriam conservar a sua espiritualidade, mas em perfeita comunhão com a igreja. Mas assim, a fraternidade, ela manteve a sua posição de recusa ao concílio. Só que da fraternidade, foi fundada em 70, em 2012, um dos 4 bispos, Richard Williamson. Quantos bispos foram sagrados em 88? Richard Williamson, Bernard Fellet, Cie de Malarré e Alfonso de Galarreta. Alfonso Ruiz de Galarreta. Desses 4 bispos, um bispo, o inglês Richard Williamson, discordou do movimento, dos passos que a fraternidade estava dando, que ele entendia que era um movimento falso, um movimento modernista, e ele rompeu e fundou a Resistência. Aí ele sagrou, em 2015, Michel Faure, em 2016, o Dom Tomás de Aquino, depois ele, colombiano, Zendejas, acho que depois eles sagraram um outro bispo. A Resistência hoje tem 4 bispos. A fraternidade, dos 4, restam 3. E parece que a fraternidade estava em vias de sagrar um outro bispo. Só que, lembra que eu falei do Ningad Tuck? O Ningad Tuck, difícil entender isso, hein? O Ningad Tuck ordenou uns bispos, entre eles um bispo chamado Pivarunas, Mark Pivarunas. Esse Mark Pivarunas sagrou outros bispos. Aí teve um que sagrou Daniel Dolan, que foi seminarista da fraternidade, ordenado por Dom Lefebvre. E esse bispo Dolan, por sua vez, já sagrou um outro bispo, Dom Rodrigo Silva. E aí, amigo, eu não sei te explicar aqui, a quantas anda esse movimento. Bom, a Érica está perguntando qual é a missão da fraternidade, na minha visão. Na minha visão, a fraternidade ela conserva o trabalho do arcebispo Lefebvre. Lógico, quando eu falo isso, muita gente vai, não pode, a fraternidade é traidora, porque assim, os padres de Campos apanham muito. O bispo Rifan, padre Fernando Rifan, que organizou, liderou esse movimento de reconhecimento da Santa Sé e foi sagrado em 2002 pelo cardeal Dario Cassiano Roios, em Campos dos Goitacazes, 18 de agosto de 2002. Apanha muito xingado, muito combatido nas redes sociais. Mas a fraternidade também não fica atrás. Os bispos da fraternidade também não ficam atrás. A missão da fraternidade é conservar o modelo de igreja estabelecido por Dom Lefebvre, de recusa ao Concílio Vaticano II. Olha só, assim, eu particularmente, tenho uma gratidão absurda com a fraternidade, que a fraternidade me recebeu por 9 dias, do bom e do melhor. Me ofereceu do bom e do melhor nos Alpes suíços. Me deram casa, comida e não me deram roupa lavada, porque eu fiquei pouco tempo. Casa, comida, não me deram roupa lavada e me abriram todos os arquivos deles. Cara, nem se eu quisesse eu poderia falar mal da fraternidade. Posso até discordar, que não é o caso, discordar de posturas doutrinárias, etc. Mas assim, meu amigo, a fraternidade pode virar satanista que eu vou morrer gratos a ele. Estou dizendo que vai virar, estou dando um exemplo, só um exemplo super extremado para você ver como que a fraternidade, eu sou grato à fraternidade pela ajuda que eles me deram. Eu sou muito grato, por isso que eu te dei um exemplo extremado, que não vai acontecer. A minha visão é que a fraternidade, ela, dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, ela conserva o modelo de igreja do arcebispo Lefebvre. Mas o Lefebvre morreu em 91. E nesse mundo dinâmico, nesse mundo instável, nesse mundo repleto de mudanças e transformações, é óbvio que a fraternidade ela também vai ter as suas influências do adornamento. E essas suas influências, as influências que ela sofre, porque todos nós estamos
vulneráveis às contingências do tempo moderno, do tempo presente, enfim, é muito criticada. Ela é ricamente criticada. Eu acredito muito na integridade, na reta intenção, na boa intenção da Fraternidade São Pio X. E ela faz aquilo que pode, naturalmente, como toda associação, agremiação que tem gênero humano, ela está vulnerável à rigidez, ela está vulnerável às mudanças, enfim, e às críticas, né? E às discordâncias também. Todas as agremiações elas podem ter divisões. A fraternidade também tem as suas divisões. Então, enfim, eu, para além de questões doutrinárias ou não, eu tenho uma gratidão absurda com a fraternidade, que eles me deram muito material nos Alpes suíços, eu sou muito grato a eles, né? E, enfim, eles procuram conservar a formação que eles receberam de Dom Lefebvre. Apesar desse pensamento não ser unânime, né? Para todos. E gratidão é tudo, né, professor? Eu, antes de pedir as considerações finais, né, senhor, deixar aqui, eu quero lembrar que o curso do professor, né, Vinícius Mérita, está salvo aqui na bio, né? Faz um tempo já, né? Continua lá, se você quiser adquirir, né? Já faço o convite para o professor que, se Deus quiser, com a graça de Deus, vai concluir, né, a obra de Dom Castro Maia e virá, né, lançar aqui. Já está concluída. Sim. Já está concluída, agora é para a banca. E vai ser publicada. Quero enviar quanto antes para a editora. Né? Mas assim, a minha defesa, por razões alheias à minha vontade, será em agosto. Né? Por mim, já tinha que ter sido publicada, defendida, publicada, enfim, mas enfim, a gente não manda não manda em tudo, né? Então, mas assim, é um trabalho que pega a vida do Bispo Castro Maia antes, durante e depois do Concílio Vaticano II, explica a sua formação, os seus alinhamentos, né? Atuação no Teatro Internacional Pátria, resistência ao Concílio Vaticano II, processo de formação da União Sacerdotal, o reconhecimento da administração apostólica e todo o conflito que teve na Diocese de Campos e por que teve embasamento teórico, doutrinário, para recusar o Concílio Vaticano II e em que o Concílio Vaticano II reformou. Quais foram as reformas propostas pelo Concílio? Né? A mudança do missal, enfim. Então, assim, a Eric fala, estou ansioso para ler, eu também estou desesperado para publicar e lancei um curso de História do Tradicionalismo Católico, né? Está em preço mais que promocional, é justamente mesmo para ajudar na publicação do livro do Bispo Castro Maia. Quero publicar quanto antes, o quanto antes, o quanto antes. E, enfim, o Concílio Vaticano II, aqueles que querem saber sobre catolicismo romano no Brasil, no mundo, história local de Campos do Goytacazes, enfim, quero enviar logo aí, porque acho que tem muita gente que quer ler, enfim. Estou às ordens, muito obrigado pela sua atenção. A história do tradicionalismo católico está disponível na Hotmart, preço promocionalíssimo, só não faz quem não quer mesmo, divide no cartão, enfim, é para todo mundo fazer mesmo. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Sempre às ordens, não esgotamos o assunto, vamos continuar conversando. Obrigado, professor. Agradeço a sua caridade, né? E para quem, né, quiser assistir mais tarde, vai ficar salvo, né, na ambas as páginas, né? É para acompanhar o que foi dito aqui de suma importância. Um grande abraço, amigo. Boa noite a todos vocês. Sucesso, tudo de bom. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Salve Maria.